Bem, pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Valdilene Oliveira Martins, eu sou advogada criminalista aqui em Aracaju, Sergipe, e eu atuo especificamente na assistência jurídica de mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Ou seja, eu luto pelos direitos da mulher, né? O direito da mulher, não sou contra os homens, eu sou pró mulher. E esse projeto que vocês estão vendo aqui é Sororidade 2020. Ele começou no dia 14 de abril. Né? É uma seleção de mulheres, algumas mulheres que são pré-candidatas ao Legislativo e ao Executivo do Brasil todo. Aqui tem um tour pelo Brasil, vocês vão ver. E no dia 14, que foi o lançamento, eu entrevistei a doutora Ana Menezes, que é advogada eleitoral, fera, falou muito bem, deu muita dica aqui. E aí nos outros dias se seguiram assim. Parando um pouco para dizer a vocês, todos os vídeos referentes a esse projeto, Sororidade 2020 por mais mulheres na política, eu posto editado no meu Face e posto o link no Instagram, certo? Se vocês procurarem lá, vocês vão achar. Então, a nossa primeira pré-candidata foi essa daqui, Anice Gazauer, de Foz do Iguaçu, gente. Foi ótima a entrevista com ela, aprendi muito. Eu estou com um caderninho aqui, que eu estou anotando o que elas dizem, né, que nunca se sabe. Estou fazendo um arquivo. A outra foi Laina Crisóstomo, de Salvador, Bahia, maravilhosa, criadora do Tamo Juntas, que eu também faço parte do Tamo Juntas, é uma organização que acolhe mulheres em situação de violência jurídica e psicossocialmente de forma gratuita. É um trabalho voluntário, muitas advogadas e psicólogas e agentes sociais. E a outra foi Luciana Boité, do Rio de Janeiro, maravilhosa também, nós conversamos muito, aprendi muito com essas mulheres. A outra foi Tatiane Carmo, de aqui da BAN, Sergipe, logo depois ganhou o neném, Tatiane. Depois de Tatiane, veio, tá enganchando minha mão aqui. Aí depois da Tatiane veio a Renata de Castilho, de Francisco do Sul, Santa Catarina. Vocês estão vendo, né, por onde a gente tá passando, né? Por tudo que é lugar, vai pra cima, vai pra baixo, né? Depois veio essa daqui, ó, de Arineide Barbosa, ó. De Arineide Barbosa, é de Juazeiro do Norte. Isso é uma cangaceira, minha gente. Vocês nem sabem. Mexa com ela não, viu? Advogada. A outra foi Márcia Dantas, de Frei Paulo, Sergipe. Aqui também, advogada maravilhosa. Depois dela veio a Anaí Novaes, São Paulo. Depois de Anaí, todas essas que vocês quiserem ver, vão estar lá no meu Face. Depois de Anaí veio Ana Paula Silva, gente, ó, de Betim, Minas Gerais, a mineirinha aqui, ó, jogou duro aqui. Aí depois veio a Lorena Lais, daqui de Estância, Sergipe. Também conversou comigo aqui, trouxe muita coisa boa. Todas elas trouxeram. Depois, essa é candidata ao Executivo de Salvador, Bahia, Major Denise Santiago, da Patrulha Maria da Penha. Depois da Major Denise, eu conversei com Ieda Querida Moreira, São Cristóvão, Sergipe. Também pré-candidata. Depois de Ieda, eu conversei com Ana Evangelista, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Vocês viram, né, gente? Que a gente foi pro norte, pro sul, pro nordeste, né? E hoje, quem é? Tchan, 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 tchan. Olha ela aqui, olha. Olha a cara dela, viu, gente? Minha chefe, Linei Pereira Maruim, Sergipe. Olha a cara dela, não se engana, não, com essa carinha de novinha, assim, viu? Isso é o campo de Numax, sabe de coisa que Deus duvida. Você faz, ô menino, onde é que você aprendeu essas coisas? Danada. Pra lá e pra cá. Então, vamos conversar com a dona Linei agora, né? Pra gente ver as novidades dessa moça. Deixa eu olhar ela aqui, que ela chegou logo cedo, muito pontual. Então, Linei, primeiro eu quero lhe agradecer a sua disponibilidade para estar aqui, a honra de estar aqui conversando com você. Quero lhe agradecer mesmo por essa possibilidade da gente conversar. E a primeira coisa que eu quero é que você diga quem é Linei Pereira para esse pessoal. Vamos lá. Quem é Linei Pereira? Eu espero que tenha resolvido o problema. Resolveu? Resolveu.
Eu sou novinha, mas eu não entendo muito de tecnologia, não. Estou me adaptando também, Val. Então, meu nome é Linei Pereira, né? Eu tenho 31 anos. Estou numa carreira de militância partidária, o que é uma coisa que eu acho que a gente precisa conversar mais aqui desde os 16 anos. Então, a minha vivência na política partidária ela é diferenciada. Eu acho que ela pode servir, inclusive, de exemplo para muita gente. Comecei a trabalhar muito cedo, porque eu acho que aprendi a ser feminista, né? Já pequena, junto com minha mãe, uma pessoa que me ensinou todos os valores e acredito que quando a gente fala desse feminismo que minha mãe me ensinou, não é o feminismo ligado apenas a construir o meu estudo, que desde pequena eu sempre fui estudiosa, ou construir uma carreira de trabalho, que comecei a trabalhar com 15 anos também, mas por ser mulher mais independente, dentro da minha cultura, dentro da minha vivência, então foi com ela, e não, hoje não se identifica feminista, mas foi com ela que eu aprendi, né, esses valores de ser mulher, mulher empoderada, para além do que é ter o emprego, para além do que é ter os estudos. Então, depois desse processo de começar a trabalhar muito novinha, até como menor aprendiz, eu comecei a vivenciar um lado da política pública, né, que é o trabalho de gestão. Então, eu já fui secretária de juventude do meu município, também já fui diretora do meio ambiente, já fui secretária de juventude e também hoje, né, exerço uma função de gestão, sendo referência técnica de política para as mulheres no governo de Sergipe. Sou mãe Então, também, é importante é, falar. é, Eu é mãe aos verdade. 21 anos, mãe muito nova, mãe aos 21 anos. E é isso, Val. Boa noite, pessoal, e obrigada, Val, por esse espaço que você dá pra gente. Então, Linei, agora outra coisa que eu quero que você diga. Você disse que você começou muito cedo essa militância sua, né? Mas aí você fazia isso na Sim. escola, né? Com a juventude, com o pessoal da sua idade. Mas quando foi que você sentiu a necessidade de você partir para o legislativo? Quando você disse, não, no Primeiro, legislativo eu vou poder contribuir mais, no legislativo municipal. é uma vontade muito nova, é uma vontade que surgiu há 4 anos atrás. Primeiro, eu comecei a militância dentro do movimento ambientalista, dentro da minha escola, né, cuidando do que era do meio ambiente, cuidando do nosso lixo dentro da escola, e aí depois parti para o movimento estudantil, consegui conciliar o movimento estudantil, mais ou menos, era 20% movimento estudantil, o resto era realmente movimento ambientalista. Comecei essa militância de juventude, e aí na juventude foi que eu percebi que eu precisava ainda, Val, entrar dentro de um partido político. Né? Eu via que dentro da minha cidade as coisas funcionavam muito ligadas ao que era partidário, ao que era eleição. Então eu vi naquilo ali uma oportunidade de que as minhas causas, que eram as causas populares, fossem mais ouvidas e fossem concretizadas. E aí eu parti para me filiar a um partido político a partir dos 16, 17 anos. E depois disso, né, com essa vivência na política partidária, que ela não é uma vivência boa para as mulheres, a gente aprende muita coisa nos partidos. Aprende muita coisa também na vida política, na vida pública. Mas as coisas continuam sendo difíceis em todos os lugares. Então, não adianta a gente pensar que é um mar de rosas, porque não é. E aí, a partir do momento em que eu fui colocada, digamos assim, como um burro de carga, muitas vezes, em campanhas, né, onde a gente via, encontrava realidades da população, e essas realidades elas não eram concretizadas nesses mandatos, né, em que eu apoiava, eu decidi ser por si só e ser por aqueles que me acompanhavam. Então, assim, com uma trajetória grande, né, digamos que metade da minha vida ela foi dedicada à militância política partidária, a gente começa a elencar objetivos que não são mais nossos apenas. A gente começa a sonhar coisas que não são mais nossas. Eu sempre gostei dos bastidores, sempre disse. Sempre gostei de estar à frente, mas de trabalhar nas gestões. Sempre gostei de estar à frente, mas de coordenar. E hoje eu quero ser coordenada pelas pessoas. Eu quero realmente estar dentro de um espaço, na Câmara de Vereadores do meu município, onde eu possa contribuir de uma maneira diferente. Linei, essa militância toda sua, com certeza tinha meninos, meninas da sua idade que faziam a mesma coisa. Você começou a perceber que era diferente a militância de mulher e a militância de homem? Quando você começou a perceber isso? Ou Comecei você não assim que eu acha? cheguei, né? Assim? Super acho assim. Eu comecei a perceber essas coisas assim que eu cheguei.
uma das coisas que a gente mais identifica em espaços da política já partidária e em eventos, por exemplo, é aquele formado sempre clube do Bolinha. Né? Então, para as meninas formarem um clube da Luluzinha era muito difícil. Mas o clube do Bolinha, ele sempre existia ali se fortalecendo. Né? E era um momento onde não existia, não sou tão velha assim, mas não existia o termo sororidade, por exemplo. Sororidade tem 5 anos. Exatamente. Então, a gente vivenciava coisas em que a gente não sabia o que significava aquilo. A gente não conseguia, inclusive, fazer uma reflexão mais profunda de por que aqueles homens conseguiam se unir, conseguiam sentar para tomar cerveja, conseguiam sentar para conversar, se articular para as coisas. Logo cedo tinham acontecer as disputas pela manhã, as conversas, as reuniões, e a gente, às vezes, não. A gente, muitas vezes, em todos os processos, isso inclusive não é só partidário, são processos inclusive nacionais, que reuniam vários partidos, né? A exemplo de eventos da Uni, que eu participei em Brasília, a gente percebia o quanto os homens conseguiam se articular, e muitas vezes a gente não conseguia. E uma outra coisa que eu percebi também, que o meu partido ele tem um diferencial, que é a questão da cota, né? De participação feminina nos espaços. Então, eu entrei nesse partido quando existia uma cota de 30%. Hoje a gente já faz uma luta de equidade para ter a paridade, 50 e 50, né? Então, é aí que a gente começa a fazer as avaliações mais profundas do quanto é difícil a mulher ocupar o espaço, quanto é difícil ela se manter nesse espaço e quanto é difícil também ela conseguir se articular com a outra ainda, né? Se organizar e defender seus próprios interesses enquanto mulheres jovens e estudantes, enquanto mulheres jovens e ambientalistas. O movimento ambientalista, inclusive, nacionalmente, é um movimento totalmente branco, totalmente de macho mesmo, ambiente de homem, branco, engenheiro, essas coisas. Então, é muito difícil. É um momento que a gente precisa, ainda hoje, olhar com profundidade para ter uma clareza, uma avaliação do quanto esse machismo nos cerca em todos os ambientes. Então, você estava falando aí da cota. Uma das coisas que eu chamo muita atenção aqui, essa cota de 30% é de gênero. Né? A gente não é bom a gente dizer que é 30% de gênero. E eu torço que um dia, quem sabe esses 30% não vai ser de homens. Né? Apesar de que o ideal é o que você falou, 50%, né? O ideal seria 50%. As meninas que passaram aqui, Linei, elas trouxeram várias ideias, eu estou anotando tudo. Várias ideias que elas pretendem colocar em prática quando elas assumirem. E algumas delas trouxeram aqui essa questão da gente buscar lutar para que essa cota não seja apenas para se candidatar, mas que seja para assumir, de fato, a cadeira. Por exemplo, 30% de gênero para assumir. Já seria muita diferença. Porque, assim, a gente fala muito, vote mulher, vote mais mulher, vote mulher, que a gente vota desde 1932, nós somos 52% do eleitorado e somos subrepresentados, a gente não tem hábito de votar em mulher. E aí o que é que a gente diz? A gente ainda tem na cabeça que política é coisa de homem, política partidária. Só que assim, eu sempre digo, a política é o que as mulheres nascem e dormem fazendo. Só que nos bastidores. E durante toda a história é escrita por quem? Por homens brancos. A regra é essa. E durante toda a história, eles excluem todo mundo que não for homem branco. Mesmo as mulheres brancas, a gente vê pontualmente. Né? Então, o homem negro, a mulher negra, estão se descobrindo agora. Os filósofos, as filósofas, a participação das mulheres na história. Então, assim, quando a gente vê obras que se dizem de arte, tipo literatura, filmes, coisas que novelas que a gente sabe que são coisas da história, a gente vê a misoginia explícita. Explícita, você vê a misoginia em tudo, é incrível. Olha, eu não esqueço nunca, Dom Casmurro, as pessoas leem Dom Casmurro para dizer mesmo se Capitu traiu ou não Bentinho. Quer dizer, é uma coisa assim incrível. Com a insegurança que o homem tem. Quer dizer, o cara é um fuleiro, inseguro, sexualidade mal definida, e jogou toda aquela insegurança dele em cima da mulher, a ponto de que a história é Capitu adúltera. Ele nunca teve uma comprovação, era tudo coisa da cabeça dele, mas assim, todo mundo sabe né?
questiona a honra e a sanidade das mulheres. Isso a gente vê direto na literatura, a gente vê direto nos filmes, agora que está melhorando. Então, assim, a mulher sempre fez parte de toda a mudança social, mas nunca ficou registrado na história. A diferença agora é que nós estamos registrando. Agora está ficando registrado. Isso agora está ficando registrado os nomes da gente, das mulheres pretas, brancas, trans, sabe, indígenas, agora estão registrando. Então, essa questão que as meninas falaram de assumir, seria muito bom que tivesse essa cota para assumir, que já seria um diferencial, porque uma coisa é uma mulher assumir. Vamos dar um exemplo aqui, em Aracaju, nós temos 24 cadeiras, uma vereadora, por mais competente que ela seja, até porque é uma cabeça só pensante, mesmo que ela tenha uma equipe muito boa, mas, gente, né, é uma pessoa. Aí tem alguns vereadores que são receptivos, tem vereadores que têm ideias boas, tem, mas aqui, quem sente, olha, somos nós. Um homem, por mais proativo que ele seja, por mais legal que ele seja, por mais adepto às lutas feministas que ele seja, ele nunca vai saber o que é ter o pêndulo do estupro pendurado na cabeça dele. Nunca. Sim. Nunca. Nós nascemos... O que é andar numa rua escura e ter medo. Isso. Por ser mulher. Só por isso. De perder tempo todos os dias preocupada com a roupa que vai vestir para não ser chamada de puta. Ver se tem um decote. Se eu vou para tal lugar, tem uma escada para subir. Eu vou para tal lugar, tem um lugar sentado, que não tem nada na frente, que eu tenho que ver como é que eu vou sentar. Então, assim, a gente vive desse jeito. Um homem nunca vai saber o que é isso. Nunca. Ele sempre... por melhor que ele seja. Então, assim, não adianta. Aí, quando a gente fala, vote em mais mulher, a pessoa diz, mas não é toda mulher, não. Olha, vamos votar em mulher. Depois a gente faz a triagem. Sabe por quê? Porque uma mulher, por mais retrógrada que ela seja, eu digo sempre, gente, por mais retrógrada que ela seja, pense aí, eu não quero dizer nomes, vem uma logo na minha cabeça, né? Por mais retrógrada que ela seja, por mais sem noção que ela seja, por mais que ela replique o machismo, bote aquela mulher no meio de outras mulheres proativas que pensam completamente diferente dela, para você ver se não contamina. Entendeu? Então a gente já elegeu tanto homem lixo, vai ser muito mais fácil de você converter uma mulher que replica o machismo, do que você converter um homem machista. Porque qual é a diferença? Uma mulher que replica o machismo, ela pode replicar, mas ela não tem benefício nenhum em replicar o machismo. Um homem que é machista, ele tem benefício todos os dias por ser machismo. Por ser machista. Então é muito mais difícil você converter um homem do que você converter uma mulher. Não estou aqui querendo tirar os homens do páreo. Nós precisamos dos homens. Os homens têm os lugares deles. A gente não quer tomar os lugares deles. Agora, que é fundamental a gente votar em mulher, eu estou muito esperançosa agora. Então, Linê, agora que eu quero passar a palavra para você, que você vai ficar o resto da live, que eu quero que você fale só sobre isso. Eu queria falar um pouco sobre o que você estava falando, Val, porque eu acho que é importante. Eu acredito que talvez tenham mulheres jovens como eu, que também vão se candidatar, né? Temos outras meninas também que participaram da live com você, dentro do projeto Sororidade. E, assim, é muito forte esse nível de julgamento que a gente passa por estar na política, né? Não só quando a gente é mãe, apenas por ser mulher. Então, quando você fala que a roupa que veste, eu concordo muito com isso. E aí eu queria acrescentar que também existem os ambientes que a gente vai, né? Eu, por exemplo, como mãe, sempre gostei de ambientes como bares e sempre levei a minha filha. Quando eu era pequena, meu pai sempre me levou a bares, mas eu nunca pensei que na minha cidade, por exemplo, eu fosse algum dia julgada por sentar num bar para almoçar com minha filha, tomando um refrigerante, né? E ser julgada por eu estar levando a minha filha por ser mulher, né, uma menina de 10 anos, comigo, com a mãe, me acompanhando, por exemplo, nesses espaços. Quando eu vou em ambientes mais periféricos também, eu tenho que ter uma preocupação com as pessoas e com o julgamento, também por eu ser mulher, né? Porque o que é que eu estou fazendo? Outro tipo de preocupação que a gente tem, como a gente é minoria, né, infelizmente ainda no meio político, a gente passa por grandes processos onde a gente precisa muitas vezes se reunir com homens. E muitas vezes esses homens são casados, e nem sempre as mulheres são casadas, é porque não é esse o norte de vida que todas as mulheres devem ter, a não ser que elas queiram, né? Então a gente também passa processos como esse, né? Porque a gente às vezes entra dentro de um carro e é julgado. Então, nas coisas simples, né, que são
muito presentes na vida de uma mulher que está batalhando, que está lutando, que está ali para construir a sua carreira política e precisa, né, ser empatada mesmo por pensamentos tão retrógrados como esse, ainda hoje. E é inacreditável como o homem é visto como uma coisa maravilhosa que as mulheres têm que morrer por eles, né? Para disputar, né? Gente, eu não sou contra os homens, adoro, sabe, eles e tudo. Agora a nossa vida não gira em torno de vocês, não. Né? Eu não quero nem saber o que é que vocês pensam, nem o que é que vocês gostam. Homem prefere mulher assim, problema de vocês. Vão para lá, né? Se vire. Então você falou aí da reunião de homens, eles se reúnem. Por que sempre o clube do Bolinha é mais fácil ser formado? Porque eles têm disponibilidade. Eles têm disponibilidade. Se eles forem viajar, a mulher arruma mala. A esposa arruma mala. A namorada arruma mala. Eu acho isso incrível. Quando alguém fala um negócio desse, eu digo, gente, eu me mato para viajar. Eu passo 3 dias com a mala aberta. A menina daqui de casa vem ajudando para eu montar a minha mala. Eu acho isso incrível. É por isso que a gente é tida, né? Esse nome, guerreira. Na minha cidade, aqui em Maruim, por exemplo, muitas vezes as pessoas me chamam de guerreira, mas não existe a maldade nesse termo. Mas na totalidade desse termo, existe essa questão do termo guerreira por a mulher ser exausta, e ela só é exausta justamente porque as partes não cumprem suas obrigações. Justamente. Se todo mundo cumprisse a sua, as mulheres teriam mais liberdade para serem elas mesmas, porque além de mães, de donas de casa, que elas têm o direito de serem esposas, elas também são elas. Né? Então, Linney também é Linney. Linney é mãe, Linney é irmã, Linney é filha, trabalhadora, estudante, mas também quer viver uma vida política pública. E também tem esse direito, né? Mas aí, no contexto social, né, totalitário, as mulheres são muito julgadas por isso, né? Por estarem tão exaustas, por terem que cumprir as tarefas dos outros. Então, essa guerreira é Xena, né? Toda vez eu digo, não me chame de guerreira, guerreira é Xena. Eu não quero ser guerreira. Eu quero guerrear quando for preciso, mas eu não quero guerrear a vida toda. A gente quer paz, a gente quer descansar, a gente quer sombra e água fresca também. Então, tem essa história, você, mulher forte, mulher guerreira. Não, a gente é forte e também é frágil. A gente é guerreira e também não é. Esses estigmas que são colocados são estigmas machistas para a gente se satisfazer com a sobrecarga. Para a gente achar que a sobrecarga é mérito. Para a gente achar que sobrecarga é bom. Isso que você falou aí, de quem é Linney e várias Linneys, é muito bom porque assim, no Dia das Mães me pediram para eu gravar um vídeo e eu gravei, me perguntaram qual era o maior desafio de ser mãe e eu disse que o maior desafio para mim de ser mãe foi lutar contra quererem que a maternidade me dissesse quem eu era. Ou seja, que a maternidade... entendeu? As pessoas querem que a maternidade seja o que lhe representa em sua totalidade. Gente, a maternidade é uma das coisas que eu sou. E eu poderia não ser, que eu continuaria sendo Valdilene. Eu não sou Valdilene porque pari, não. Eu sou Valdilene porque eu sou Valdilene. Entendeu? Então, assim, eu sou mãe porque eu sou Valdilene, mas eu poderia não ser mãe. Então, esse endeusamento da paternidade me incomoda demais. E quando você fala assim, as pessoas pensam, virgem, então ela tem algum problema com o filho é problemático. Ou então ela não gosta do filho, que mãe péssima. É assim que as pessoas pensam. Eu conversando com uma amiga minha que o filho dela casou e ela estava arrasada porque o filho casou, que ia morar, que não ia ficar... Eu digo, pois o meu filho foi morar sozinho. Eu achei ótimo, antes ele tivesse ido. Ô, mulher, que maravilha. Mulher, você deixou ele, seu filho, com mulher, que maravilha, que ele foi morar só, maravilha. Bom pra ele, bom pra mim, bom pra todo mundo. Gente, né? Essa história da maternidade, eu discordo, desculpa quem tá aí, eu tô dando minha opinião, não sou dono da verdade, eu sou dona da minha opinião e das consequências dela. A maternidade é a melhor coisa que Deus pode dar a uma mulher, não é não. Não é não, porque se não for desejada, não é não. Nós temos que aprender a dizer o quão é ruim ser mãe numa sociedade patriarcal, machista e misógina. A gente tem que não ter vergonha de falar. Porque assim, eu tive um filho, eu não tive dificuldade de criação, criei ele junto com meu marido, tudo era dividido, tudo era parceria em tudo. Tive muita ajuda da minha mãe, mas eu sei que essa não é a realidade da maioria das mulheres. Né? Não é a realidade da maioria das mulheres. E agora, nessa pandemia, a gente está vendo mulheres que estão dentro de casa
com homens que pensam que estão no spa ou no hotel, né? Que acham que as mulheres são suas empregadas, que são imprestáveis. Eu conheço muita mãe solo que é solo, porque está só, e muita mãe solo porque tem um lixo do lado dela, uma múmia paralítica, um imprestável, um protótipo mal acabado de homem, ocupando espaço. Ela é mãe 2 vezes. Ela é mãe 2 vezes. Pois é, mãe Nesse do... sentido, né? Você quer marido para ser mãe do marido? Pelo amor de Deus. Então, Lina, eu quero que você fale agora, nós temos 37 minutos, eu quero que você fale à vontade. Como você sempre viu, como você está vendo, né, essa luta pela equidade de gênero, pela ocupação da mulher, os lugares que são nossos de direito, a gente não quer ocupar o lugar dos homens. E se você tem alguma ideia, quando você assumir, sabe, lá na Câmara Municipal, o que é que você pretende fazer? A equipe, já falaram aqui da equipe também ser mais feminina, porque não adianta você ser uma mulher eleita e estar com a equipe toda masculina, né, uma equipe de assessoria. Então, assim, diga aí, fala aí sobre isso. Vamos falar mais sobre isso, você. Primeiro, pelo ponto da equidade, né? Eu acho que o que a gente precisa mesmo é avançar no pensamento enquanto pessoas. Eu acredito que, inclusive, esse momento de pandemia, ele precisa ser utilizado para que a gente reflita muito nos nossos atos. Tanto nós, enquanto mulheres, né, em relação a outras mulheres, porque a equidade ela precisa ser construída primeiramente entre nós também, a gente precisa ter essa preocupação e ter essa responsabilidade. Nós não somos machistas, nós somos mulheres que apoiam outras, que às vezes a gente reproduz algum tipo de machismo por conta dessa criação que é feita desde quando a gente é pequenininha, da idealização de um príncipe encantado, do brinquedo de menina que era um fogão, que era uma geladeira. Então a gente idealizam para nós um modo de vida que não é aquele que a gente quer. E, embora a gente tenha o direito de querer também, né, claro, né, não, a gente não quer dizer uma regra clara para ser mulher empoderada, para a gente construir uma igualdade. O que a gente precisa entender é que a gente pode ocupar diversos espaços e a gente pode ter a liberdade de fazer as nossas próprias escolhas. E aí, diante disso, né, começar a ter diálogos mais mistos. Eu acredito que a educação, Val, e todos que estão assistindo, é a chave para muita mudança. Né? É difícil, como você falou, modificar a cabeça de um homem machista, mas a gente precisa avançar nesse sentido. A gente tem visto, enquanto políticas públicas em nosso país, algumas vivências, né? Algumas boas práticas que podem ter resultado. Eu acredito que a educação básica ela precisa discutir gênero. Eu acho que isso é algo que a gente precisa conversar muito nas câmaras de vereadores, né, de todo o nosso estado, em todos os municípios. A gente precisa discutir gênero, porque as crianças elas precisam melhorar. E eu acredito muito na criança, porque ela não nasce com aquele intuito de bater na mulher. Ela tem aquele videozinho que a gente usa no trabalho, que é maravilhoso. Quando alguém pede para um menino bater, e ele diz por quê? Então, porque esse menino, quando ele cresce, ele vira, né, esse mau caráter. Eu não gosto de usar o termo monstro, nem animal e nem doido. Né? É um mau caráter mesmo. É canalha mesmo. Ele vira isso quando cresce. Porque ele vira isso quando ele cresce. Então, a gente precisa muito entrar na raiz da educação básica, a gente precisa avançar na questão dos grupos reflexivos, né? Que às vezes, minha mãe sempre disse para não ter pena de homem. Eu lembro muito disso quando ela falava. Mas eu acho que é importante para que as pessoas tenham uma segunda chance de se avaliar. Porque quando esse homem volta para o meio em que ele vive, ali para o clube do Bolinha, uma piada pode começar a incomodá-lo. Ele pode ser essa pessoa que se incomoda com a piada, desde que ele comece a usar a cabeça por ele mesmo, sem precisar bater na mulher, sem precisar ser preso, sem precisar ir para grupos reflexivos. Ele pode fazer isso. Porque tem essa ideia de que o homem não presta. Eu não acredito nesse sentido de que o homem não presta. Também não, eu discordo completamente. O homem presta, existem homens que prestam, existem homens que não prestam. Agora, existe o que a sociedade impõe para os homens que eles precisam ser, e aí eles acabam se perdendo, né, e colocando em risco a vida de todas nós. Então, a gente precisa muito curar essa masculinidade. E eu acredito que isso se perpassa pela educação e pela avaliação pessoal, que a gente precisa fazer enquanto ser humano, né, enquanto viventes dessa terra, enquanto passageiros de toda essa vida que a gente vem vivendo em comunhão. E aí, falando em questão do que a gente pode construir, enquanto poder legislativo, caso eu venha a concretizar, a gente está no período de pré-campanha, né? É importante dizer, ainda eu sou pré-candidata, vem no período da candidatura, onde a gente vai discutir a campanha,
eu já comecei algumas movimentações para fazer uma construção coletiva de um programa e de uma agenda positiva, onde as pessoas possam propor, né, fazer uma proposta coletiva para que, junto comigo, a gente consiga ter um projeto coletivo de verdade, não só o pensamento do Linei, ou não só o pensamento que o partido que o Linei pertence pensa, mas eu acho que a gente precisa avançar muito nisso. Tem muita gente que pensa, que faz e não está organizado em partido, que não está organizado em igreja, mas a gente precisa ouvir todas essas vertentes que circulam no interior, né? O interior, ele é característico. Onde é que as pessoas estão organizadas? Estão organizadas ou nos partidos, ou nas escolas, ou nas igrejas, ou nos seus bairros, né? Então, é um pouco tudo muito limitado e a gente precisa avançar nesse sentido. Mas, de todo modo, o que a gente precisa realmente fazer é, primeiro, pensar em programas em que as pessoas possam ter mais acesso à educação dentro do nosso município, por exemplo. E isso vale para todas as companheiras que já passaram por aqui nesse projeto. Então, a gente precisa pensar em como é que a sociedade está entrando na escola, como é que está sendo a execução dessas disciplinas dentro da escola, que é aquilo que eu falei. A gente precisa pensar em novos modos de educar as nossas crianças. Pensar também como é que o jovem está tendo acesso à educação. A gente sabe que nos interiores do Sergipe, a gente tem uma carência muito grande do ensino superior, então a gente precisa pensar nisso. Quando tem a carência do ensino superior, a gente passa também pela carência do transporte, de levar a capital à cidade mais próxima, onde tem universidade. Então a gente precisa pensar na política de transporte diferenciada para garantir o acesso à educação. A gente precisa pensar também nas mulheres, e aqui no meu município a gente precisa pensar nas mulheres artesãs, nas mulheres que são comerciantes, nas mulheres que são autônomas. Então, a gente tem hoje uma gama de mulheres que trabalham, que dão o seu suor, e que não existe política para fazer a sua proteção. E quando eu falo política, não é só a política da assistência social, não é só a política do programa do governo federal, né, que precisa garantir os direitos trabalhistas. Isso é uma questão constitucional e que a gente ainda não vive, porque a gente não vive numa sociedade igualitária, e a mulher sempre vai ser mais vítima desses processos. O que eu falo mesmo são programas que precisam ser direcionados para as mulheres dentro do município. O Poder Executivo precisa olhar para as mulheres de maneira diferenciada. O que a gente vive hoje é um romantismo ligado à mulher, porque a flor no dia do 8 de março é a discussão da violência contra a mulher específica, né? E a gente vive um caráter de panfletagem aqui e ali, que isso é importante, porque a gente precisa fazer isso sempre, é claro. Isso em todo o Brasil a gente vive isso, só que a gente não vive a política efetiva, de fato. O que é que transforma a vida dessa mulher? O que é que faz essa mulher ter mais direitos? Se ela ter o dinheirinho no bolso dela no dia da feira, ela não ter que ir no bar atrás do marido, tarde da noite, para pegar esse dinheiro, né, para ela ter a liberdade dela. Então, vivenciando uma realidade muito minha, que é do meu município, Val. Eu acredito que são esses olhares mais humanos, mais de mulher, mais do interesse de nós por nós mesmas, é que a gente precisa tanto disputar uma cadeira na Câmara de Vereadores, como também disputar a vida, disputar o pensamento dessas mulheres, fazer a conversa mesmo, cara a cara, tete a tete, de mulher para mulher, que não tem coisa mais linda uma mulher conversar com outra, e aí se sentir dentro daquela realidade, poder ajudar de alguma forma que a vida dessas mulheres sejam transformadas para melhor. Então, é isso mesmo que você falou, essa conversa, né? Ter paciência com mulheres, porque cada uma tem seu tempo para despertar. Você falou uma coisa que eu me lembrei agora, eu vou voltar a falar. A gente conhece a palavra sororidade há 5 anos, né? Sororidade, o prefixo é soro, né? Então, o sentimento de irmandade entre mulheres, pois é, sororidade. Então, o sentimento de irmandade entre mulheres, mas fraternidade, que o prefixo é frater, que é irmão, a gente já nasce sabendo. Então, como é que vocês querem que a gente, né, replique do mesmo jeito uma coisa que a gente nem conhecia? Então, as mulheres estão despertando agora. Eu acho que elas estão despertando bem. É isso que está acontecendo no mundo, essa pandemia, sabe? Eu acho que também veio para fazer um chamamento às mulheres, para destravar a pauta. A pauta do mundo está travada. E você observe que os países que estão se saindo bem no combate à pandemia são países comandados por mulheres. Isso não sou eu que estou dizendo, né? Todo mundo está vendo. Então, não é que a gente seja melhor do que os homens, mas a mulher, todo mundo já sabe que tem pesquisa que comprovadas que onde a maioria é mulher, a corrupção diminui consideravelmente, que as mulheres
são gestoras pensando mais no coletivo. A mulher tem essa visão muito mais coletiva do que o do homem e esquece de comandar ou de administrar pelos seus próprios interesses. As pautas nossas são diferentes das pautas masculinas, nós estamos subrepresentadas na política, nós somos maioria em quantidade, mas minoria em direitos. A gente tem que mudar essa realidade. Tem que mudar essa realidade. E, Linei, eu queria que você falasse mais. O que é que você... Assim, tem um processo, né, que vai ter, você é pré-candidata. Fale mais sobre isso aí, vá. Você é pré-candidata, vai ter um processo ainda. A gente tem algo que o que rege a eleição, né, de 2 em 2 anos, é algo chamado a legislação eleitoral, e dentro dessas legislações existe um calendário. Hoje existem datas incertas em relação ao dia da eleição, mas todos os prazos eles estão mantidos, né? Então a gente tem um prazo ainda para fazer uma convenção, onde os partidos vão identificar e confirmar, fazer o cadastro certinho de todos os seus candidatos. Hoje, o que a gente tem? A gente tem hoje pré-candidatos, tanto ao majoritário como aos proporcionais, que é quem vai assumir a Câmara Legislativa nesses municípios, por exemplo. Então, hoje todo mundo é pré-candidato. Aí vai chegar um momento onde essas organizações políticas vão se reunir, ou sozinhas, ou em conjunto, né, no caso das coligações só para o majoritário, e aí vão bater o martelo no que é as candidaturas. Então, a gente vai ter os candidatos e candidatas ao majoritário, candidatos e candidatas ao legislativo. Então, esse ainda é um processo que cabe dentro do calendário eleitoral. A gente ainda está nessa questão de como é que vai ficar o dia da eleição por conta da pandemia, né? Está havendo um desrespeito muito grande em relação a como a gente está se comportando, né, nesse período de Covid-19, e eu acho que isso só dificulta mais as coisas. Hoje, o assunto principal no nosso país, na nossa vida, é a saúde das pessoas, né? Não tem para onde a gente sair, mas independente de qualquer coisa, a gente precisa seguir o calendário eleitoral, porque a gente também trata da vida das pessoas na política, né? Então, a gente não pode separar a vida das pessoas nesse sentido. Então, hoje, o assunto central em todo mundo, no Brasil, em Sergipe, em Maruim, é a vida das pessoas, é o cuidado com o outro, e a gente vai se virando como pode, através da internet, para conversar, para se aproximar, e tudo isso dentro da lei, né, enquanto pré-candidato, que é o que o pré-candidato pode fazer. E eu acho que a gente pode se unificar e se ajudar. Quem tiver dúvida em relação à legislação, acredito que Val também pode ajudar, eu também posso ajudar, estou à disposição de ajudar todas as mulheres, né? Independente de qualquer coisa, eu acredito que a gente precisa dar as mãos e nos respeitar. Eu passei por um processo engraçado esses dias, Val, que foi uma enquete numa página no Instagram, onde perguntavam, né? Quem tem chance, né? Linei vai ser candidata, tem chance de ganhar seu voto? E aí depois tinham mais outras candidatas. E aí eu votei sim para mim e eu votei sim em todas. Eu não tenho 2 votos, nem 3, nem 4, é claro. Eu só tenho um voto que é o meu. Mas eu votei sim em todas porque eu acho que a gente precisa se fortalecer. É claro que pode chegar em algum momento onde a gente vai disputar com outras mulheres. Isso é natural do processo. Homens vão disputar com mulheres, e aí é uma coisa extremamente natural. Mas isso não nos impede de respeitar outras candidatas e também, né, de fortalecer e apoiar o quanto a mulher pode chegar em todos os espaços e conquistar êxito em todos os projetos em que ela se dispor a fazer a disputa. Pois é, então, eu gostei muito disso aí que você falou. A gente vota na gente, não quer dizer que exclui outra pessoa. E às vezes, aperta esses coraçãozinhos aí, vocês, viu? Aperta aí que diz que é bom. Eu não sei se é, mas aperte. Então, essa questão da gente estimular as outras mulheres, porque, por exemplo, podem ter mulheres que não são de luta, que não são de linha de frente, né? Que podem ficar nos bastidores ou não. Ninguém quer aqui definir o que é que as mulheres têm que fazer. Tem mulheres que gostam ou não gostam disso ou daquilo. A gente não quer estipular nada, mas assim, se você não é de linha de frente, poxa, escolha uma mulher para lhe representar. Se você está vendo que aquela mulher está ali na luta, né? Que aquela mulher dê uma oportunidade, principalmente tem uma mulher que está chegando agora, uma mulher que você está vendo que tem ideias boas, uma mulher que tem visão das necessidades das mulheres. Então, assim, nós temos hoje aqui na Câmara Municipal apenas uma, tinha 2 vereadoras, né? Mais uma foi para ser deputada,
E na Assembleia Legislativa nós temos 24 cadeiras também e temos 6 mulheres. Eu acho que o maior quórum que a Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe já teve foi agora 6 candidatas, 6 deputadas, né? Eu acho que nunca teve mais do que isso. É pouco. Apesar delas serem bem atuantes e temos assim homens que são receptivos, mas ainda é pouco, ainda é muito pouco. Então assim é uma luta que a gente não pode não pode desestimular e dizer, eu não gosto da política, a política só tem roubo. Não, a política não só tem roubo, não. A representação que está lá na política é a representação do eleitorado, são as pessoas que os eleitores e as eleitoras votam lá. Então, assim, é isso. Eu sempre digo, quando a gente começa a falar, né? Aí a gente começa a dizer, poxa, Nenê, eu acho tão bonito como você é, eu acho bonito que você se dedica, acho bonito sua militância, mas eu não gosto de política, não tem quem faça gostar. E aí eu começo a dizer que tudo que a gente faz de decisão na vida da gente é uma decisão política. Ela pode não ser uma decisão partidária. Então, todos nós precisamos ser cidadãos e cidadãos políticos, porque a gente abandona, né, o que a gente tem mais de valioso, que é a democracia. Aí que o que não nos representa vai começar a montar na gente e a gente não vai ter como avançar. Se a gente se conforma com essa perspectiva de que a política é ruim e de que não vou na eleição, eu não vou na urna porque eu não quero, deixa que eu pago meus 3,75, só porque é só 3,75, mas se exime da responsabilidade de que é fazer a transformação no seu bairro, a transformação na sua Câmara, a transformação na sua prefeitura. Né? Então, assim, eu acredito que às vezes a gente pode até tomar como covardia, né? Mas eu entendo, Val, que a roubalheira ou a falta de compromisso desses líderes que já foram eleitos muitas vezes é reflexo do povo. Mas aí eu também entendo que as pessoas precisam realmente aprender a parar de votar errado. Isso. A gente tem o direito de errar. Poxa, eu votei daquela vez, foi dessa forma. A pessoa me abandonou. O me abandonar não é porque a pessoa tem que estar na sua porta todo dia tomando seu café. É porque chegou lá na Câmara, ela não fala a sua pauta. Chega na Câmara, ela pega o celular. Chega ali, ela está fazendo selfie. Ela pega o carrinho dela e vai morar em outra cidade. Então, são coisas que a gente observa no interior que não é só em Maruí, não. Em muitos lugares, né? Então, porque viver no interior não é confortável, porque a gente não tem tantas coisas para viver. Porque meu filho precisa de uma escola X. Certo, seu filho. E o filho dos seus eleitores, cara, que votaram em você, você está fazendo o que por eles? Isso. Né? Então, são preocupações que a gente não tem. Eu lembro quando o Giovanni começou a estudar, eu queria colocar ela em escola pública, mas eu não parei sozinha. Né? Tem outra pessoa também que cuida dela e que disse, não, é melhor a gente colocar nesse caminho. Então, tudo bem. É uma questão, né? Mas, assim, é só por isso que eu tenho que me preocupar, só com essa vivência minha, então não é por aí. Bem, Linei, nós temos 10 minutos ainda, né, para terminar o nosso bate-papo, e eu gostaria que você fizesse suas considerações finais. Eu quero agradecer mais uma vez a sua presença e a sua participação nesse projeto, Sororidade 2020, com as mulheres na política partidária, e eu gostei muito disso que você falou, com relação o vereador, a vereadora que não moram no município, o prefeito ou a prefeita que não moram no município. Então, como é isso? Além do mais, o povo não sabe o que cabe a um vereador, o que cabe a uma vereadora fazer. Às vezes o próprio candidato ou a própria candidata também não sabe quais são suas atribuições, né? E tudo isso dificulta, tanto na hora de executar o trabalho, de criar os projetos, como na hora do povo exigir, porque o povo também não sabe como exigir. E eu queria que esses 10 minutos que faltam, você falasse sobre isso e desse as suas considerações finais, fizesse suas considerações finais. Então, Val, primeiro falando dessas questões, né, que são muito peculiares, como eu disse, eu dei o exemplo da escola, né, de um parlamentar ou um executivo, de modo geral, que não vivencia, primeiro, as realidades do local em que é eleito ou que vive, e principalmente, né, deixa aquém os desejos do povo. Se preocupa, por exemplo, em se mudar para a capital porque precisa colocar o seu filho numa escola particular ou que chamam de escola melhor. Né? E aí a gente fica pensando, mas e aí, qual é a obrigação que esse cidadão, essa cidadã tem em relação ao filho de quem o elegeu e quem a elegeu, por exemplo, né? São coisas assim que a gente vê que são totalmente absurdas. A gente passa por um processo ainda, e isso é muito ruim,
embora a democracia seja muito jovem, né, de pessoas que ainda não aprenderam a votar. E por que existe esse processo? Né? Antes da gente falar do que é papel, primeiro falar um pouco do papel do eleitor. Por que existe esse processo? Porque a nossa educação ela é muito falha. A nossa educação ela vem falhando ao longo do tempo e a gente não consegue entender que a gente precisa evoluir o pensamento, a gente precisa melhorar e precisa ser um bom eleitor. Tem uma coisa engraçada que acontece muito, um termo, né, um termo popular que as pessoas falam no dia da eleição, por exemplo, elas dizem assim: pronto, já votei, já perdi meu valor. Chega às 9 horas da manhã, a pessoa diz: pronto, já votei, já perdi meu valor. Mas será que esse valor está só naquela hora da votação? A gente esquece do valor do eleitor perante os 4 anos que elegeu. E, para além disso, não é só a questão de que eu vou cobrar de quem eu votei. Não, tem que cobrar de todos. Se a sua cidade tem 10 vereadores, tem que cobrar de todos. Tem um prefeito, tem que cobrar do prefeito. Mesmo que não seja aquele que você escolheu para votar. Então, a gente precisa muito se atentar à nossa obrigação enquanto eleitor também. E eleitora também. E aí, partindo para a questão do que é essa obrigação, né, o que é, de fato, o que precisa ser feito por uma vereadora e um vereador, é simples. Né? A palavra já diz. Né? Um vereador ele é um parlamentar. Ele tem o mesmo peso do deputado estadual, o mesmo peso do deputado federal. Ele é um parlamentar. O que é parlamento? O que é parlar? Parlar é falar. Ele fala pela população. Ele é eleito democraticamente para falar por todos. Né? É importante, quando a gente avalia, como é que a nossa candidata ela está se comportando, porque ali é ela. A partir do momento que ela é eleita, a gente precisa pensar que ela tem que começar as suas atitudes, o seu posicionamento, em média, com o pensamento da sociedade que ela representa. O que é que o povo está precisando? Ela precisa ouvir, ela precisa estar, precisa vivenciar essas realidades. Aí o Poder Executivo executa. Então, uma vereadora, um vereador, ele elabora leis e fiscaliza o Poder Executivo. E o Executivo executa para que os serviços básicos, os serviços essenciais funcionem bem, para ter uma cidade bonita, para ter uma cidade bem administrada, cobrar impostos também, que é natural, administrar esses impostos, esse dinheiro que a cidade recebe. Então, assim, são esses fatos que a gente precisa diferenciar. A gente vê muita gente, muito candidato, candidata às vezes, falando que vai fazer uma transformação. E aí a gente sai um pouco do que é a obrigação do vereador, não é isso, né? A gente já começa a observar essas coisas nesse sentido. Então, assim, a gente precisa muito melhorar o jeito como a gente vota, a gente precisa muito, enquanto pré-candidatos e pré-candidatas, começar a se informar melhor sobre as coisas. A gente vê coisas aí, hoje em dia, de uns tempos para cá, a gente vem vivenciando a fake news, a gente precisa saber o que é verdade, né? Precisa procurar as nossas fontes, a gente precisa sentir também o nosso coração, ver quem são as pessoas que merecem o nosso voto, né? Ver as pessoas que merecem que a gente deposite a nossa confiança e deposite a nossa fala, né? A nossa necessidade, esse falar. Então, a gente precisa muito melhorar enquanto eleitora, enquanto eleitor, enquanto candidatos e enquanto candidatas. Ival, assim, lhe agradeço muito por esse espaço. Eu quero mandar um beijo especial para todas as pessoas da minha cidade, amigos que entraram na live, que mandaram um coraçãozinho, mandaram um beijo, falaram comigo, só que eu não enxergo, é muito pequenininho, e não dá para falar muito assim, olhando para baixo. Estou sem óculos, eu não enxergo um pouco muito de longe. E aí, assim, mas quero agradecer o carinho. Quero lhe parabenizar, Val, por esse projeto, por essa sensibilidade que você tem em ter dado espaço para tantas mulheres em todo o país, sejam candidatas a prefeitas ou a vereadoras, para poder terem um espaço de fala. Acredito que, para nós, as dificuldades são muito maiores, isso a gente sabe. Então, a gente, muitas vezes, não tem a vivência de ter um espaço como esse para discutir. E isso nos melhora, isso nos faz avançar e pensar em coisas diferentes. Né? Assistir às outras lives, a gente nos engrandece. Né? Estar com outras mulheres nos engrandece. Eu acredito que o nome do projeto, que é Sororidade, já diz tudo, né? É a nossa irmandade, a nossa união. Justamente. E que vai fortalecer, vai fazer com que a gente consiga avançar para um mundo que tenha mais equidade, que a gente tenha mais igualdade de gênero, mais respeito pela outra, que a gente comece a vencer essas coisas do dia a dia que fazem a gente reproduzir o machismo, avaliar melhor as mulheres, nos avaliar melhor,
nos amar mais e amar também as outras mulheres. Então, obrigada, Val, por esse espaço. Obrigada por você ser esse exemplo maravilhoso. E deixa um beijo especial para o povo da minha terra que acompanhou a gente aqui. Obrigada, Maroim. Muito obrigada mesmo, também, Linei. Val. Ótimo, desejo muito sucesso a você. Aliás, sucesso, sem dúvida nenhuma, vocês todas, tanto as que estão participando desse projeto, como todas as mulheres que ousaram ser candidatas. Porque eu volto a dizer, a primeira coisa que nós temos que fazer é nos encorajar. Depois que a gente se encoraja, que a gente parte para ocupar os nossos espaços, que não é fácil, né? Não é fácil, nem sempre vai ser pacífico, e eu digo isso de boca cheia, porque em alguns momentos a ocupação de espaços da mulher vai ser pacífica, mas em outros momentos a gente vai ter que vir com o pé na porta, e nós temos que estar preparadas para isso. E se você é de paz, beleza, e se você é de guerra, beleza também, e a gente junto forma o par perfeito. Muito obrigada, Linei. Um beijão, essa live vai ficar disponível no meu Face para todo mundo que quiser assistir ela total. Gente, obrigado, meninos e meninas que estiveram presentes. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau.